que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. É uma passagem que alguns de nós já ouvimos pregações, já lemos essa palavra. Aqui é o profeta Isaías levando o recado de Deus para o rei Acais, onde ele vai acalmar o coração do rei Acais a propósito do que está acontecendo em Judá. E nesse versículo que acabamos de ler, nós vemos uma revelação profética para o povo de Israel, não somente ali para Judá, para Acais, mas para o povo de Israel. O Senhor anunciando através do profeta messiânico, como nós conhecemos, Isaías, sobre a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Cristo, Salvador. E aqui o Senhor diz, para acalmar o coração de Acais, né? O Emanuel, que é o Deus conosco. Para que melhor ter o Emanuel conosco? Não é verdade, irmãos? Então aqui é anunciado o reino de Deus que virá entre nós. Amém? E em Isaías 40, versículo 3, ele também anuncia um outro profeta que virá nos dias de Cristo, anunciar também, né, a vinda, a instalação do reino de Deus, que nos diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Essa seria a proclamação do João Batista, que viria nos dias de Jesus anunciar ao povo de Israel que chegaria o reino de Deus. Para aqueles que estavam se arrependendo dos seus pecados, ali no Rio Jordão, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas antes de ele chegar a essa parte, ele estava no deserto proclamando o arrependimento, para que o povo se arrependesse de seus pecados, porque era chegado o reino de Deus. Então, o reino nos foi anunciado, depois o reino. Em Mateus, não é você, Mateus? Em Mateus 3, 1 e 2, nos diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Mudem de atitude. Parem de errar o alvo. Porque o pecado, nós erramos o alvo. E João Batista trazia a mensagem que eu aprendi a amar essa mensagem, a trazê-la no meu coração através do pastor Jurandir Miguel, que é um versículo que ele usa, Marcos, que está registrado no livro de Marcos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, devemos mudar de atitude e crer nas boas novas. Esse foi o anúncio do reino para nós. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí é o próprio rei que anuncia o seu próprio reino. Só que ele aqui não estava como o rei, e sim como servo, o Filho do Deus Altíssimo, anunciando aos homens que viria
o reino de Deus entre eles. O reino nos foi anunciado, e dentro desse anúncio, desse reino, desse governo divino que teríamos entre nós, nós recebemos, cada um individualmente, aqueles que quiserem aceitar, que abrirem o seu coração, que aceitou a proposta de se arrepender, de mudar de atitude e viver esse reino. Recebemos o nosso chamado para sermos súditos desse reino, cidadãos deste reino. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 4, 19, nós vemos: E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus passava ali junto ao mar da Galileia, e ele viu a Simão, que é o chamado Pedro, e André, o seu irmão, onde aqueles homens estavam ali trabalhando, lavando suas redes, porque eles eram pescadores. E o Senhor Jesus os fez o convite para que eles passassem a segui-lo. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, interessante que aqueles que debruçavam seus corações a esse chamado, automaticamente não resistiam, seguiam. Porque creio que esses homens, eles conheciam a lei mosaica e conheciam as profecias, né, que viria o Cristo, que viria o Jesus, o Salvador da humanidade, aquele que implantaria o reino de Deus no meio do povo, na terra. Então, por isso, esses homens foram tão solícitos em ouvir um desconhecido passar por onde eles estavam e simplesmente dizer, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Uma proposta que, à primeira vista, quem não soubesse do assunto o mínimo possível, nem ao menos sentiria curiosidade para saber do que se tratava. Na verdade, mas esses homens, eles não resistiram, eles imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. E interessante em tudo isso, o reino foi anunciado que chegaria entre nós. Recebemos um convite para sermos súditos desse reino, para serem participantes, cidadãos deste reino, para sermos discípulos neste reino, né? E também nós recebemos algumas regras para participarmos desse reino, porque todo governo ele tem o seu sistema, né? O reino de Deus não é diferente. Existe regras, existe estatutos, existe uma identidade para cada cidadão desse reino. A identidade que cada um de nós devemos assumir para sermos cidadãos deste reino. Assim como as pessoas que nascem na Austrália, elas têm as características daquele povo, ela tem o idioma, ela tem os costumes, ela tem uma identidade que conecta ela àquela nação. Não é isso? Assim somos nós, no reino de Deus. Nós temos identidade, nós temos regras a seguir, nós temos estatutos,
Nós temos leis a seguir para sermos verdadeiramente cidadãos deste reino. Qual seria, interessante aqui, qual seria o comportamento dos súditos desse reino? Vamos ver? Que está aqui ainda no capítulo 4 de Mateus, no versículo 23 ao 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A partir do 5, nós vemos que o Senhor começa a ensinar, a passar instruções, informações do seu reino. Ele começa a disseminar ensinamentos do seu reino entre o povo, entre aqueles que o seguiam para ouvir a sua doutrina, para ouvir o que ele falava sobre o reino dos céus. E as suas obras, né, o que ele fazia no reino, que cada cidadão desse reino tem que praticar, tem que fazer. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem aí um pouquinho em Lucas 9, 23. Que nos diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o que está escrito no convite do nosso chamado. Né? Recebemos o convite e temos um pouco mais. Né? Você quer vir, venha, mas tem um porém. Negue-se a si mesmo. E não é só no momento que você recebe o convite, que você diz sim para o convite, mas é no seu dia a dia, a mortificação da carne. Nosso irmão Rodolfo estava falando de santificação, que é exatamente a mortificação da nossa carne. É nós entrarmos na presença do Senhor e buscarmos mais de Deus e anularmos um pouco da nossa natureza humana, adâmica, e absorvermos, nos revestirmos, como manda a palavra, mas da natureza de Cristo. E aqui dentro desse convite está escrito isso. Vi, venha, mas negue-se a si mesmo a cada dia. Pegue sua cruz e prossiga. Não pare. A nossa parada é no céu. Não pare. Prossiga. Insista, persista e resista. Não pare. Continue. O reino ele foi anunciado, recebemos o convite para fazer parte dele, recebemos os estatutos para estabelecer este reino, né? Porque nós somos cidadãos e temos que ensinar tudo sobre este reino. Temos que passar. Como Paulo disse, eu não me lembro qual é a carta de Paulo, que ele diz que nós somos cônsules, né, de Deus, representantes do Senhor na terra. Como existe os embaixadores, os cônsules dos países em cada nação. Né? Como aqui no Brasil tem as embaixadas de outras nações, então cada cônsul, cada embaixador é um representante daquela nação, aqui numa terra estrangeira. Assim somos nós.
Nós somos cidadãos dos céus e temos que promover na terra os céus, o reino de Deus, o comando de Deus, o governo de Deus na nossa vida, para a vida das pessoas, mostrar para as pessoas como é que Deus quer que a humanidade venha a viver, como Noé, né, tentou passar para o povo da sua época o que Deus queria do povo, arrependimento, mas o povo ali estava muito rebelde, voltado para si mesmo, para as suas consciências, para o seu umbigo, para o seu eu. Não é diferente nessa geração. Mas em Colossenses 3 nos mostra que existe a possibilidade, óbvio, de esses cidadãos terem suas identidades, né? Que nos diz assim, Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A nossa pátria não é aqui, como diz no livro de Hebreus, mas nós aguardamos pela a nossa pátria, que é no céu. E se nós não fazemos parte desse reino, nós não temos parte com este reino presente. Como diz o livro de João, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não fazemos parte deste mundo. Nosso reino é totalmente outro, como o Senhor disse a Pilatos, que ele não fazia parte, que o reino dele não era daqui. Deixou o pessoal meio, como a gente diz no popular, meio zoado lá, né? Sem entender. Mas nós sabemos que nós não fazemos parte desse reino. E a nossa identidade está em Cristo. Né? Os pequenos cristos que somos nós, os cristãos, temos que exalar, temos que andar, pensar, agir como Cristo. Né? Vamos ter as nossas falhas, óbvio, como seres humanos ainda não somos perfeitos, mas nós podemos sim, a cada dia, nós negarmos a nós mesmos e tentarmos e prosseguirmos viver Cristo nesta terra, ainda em meio à corrupção, ainda em meio às aflições, ainda em meio aos desafios que são grandes, né? E um dos desafios para essa geração tão materialista, tão consumista, tão cabisbaixo. Cabisbaixo eu não digo de, como é que se diz, em termos das emoções somente, mas sim do pensar, do agir, do olhar só para uma direção. Uma geração que tem muita informação, uma geração que tem estudo, né? Mas é uma geração que é muito curta, muito raquítica naquilo que é profundo, naquilo que é realmente de valor. Essa geração, ela dá mais valor a coisas do que a pessoas, do que a coisas profundas como uma amizade sincera e verdadeira, um amor sincero e verdadeiro, um Deus eterno, majestoso, glorioso, único, Senhor e absoluto. Né? Eles dão muito valor a coisas passageiras, efêmeras, né? Porque exatamente eles vivem o agora, o agora. Eles não têm capacidade, essa geração ela não tem capacidade de se envolver com aquilo que é mais profundo. Né? Como o Senhor chamou Ezequiel para mergulhar no rio. Venha mais. E é o que o Senhor requer de nós, é o que Deus mostra dentro da sua palavra. Porque, como disse, eu acabei de ler lá no livro
de Colossenses, se verdadeiramente morremos com Cristo, nascemos com Ele. Se nascemos com Ele, somos exatamente o quê? O espelho. Nos identificamos muito mais com Ele do que com este mundo, com as coisas deste mundo. Como o Senhor diz no livro de Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor diz que não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, beber ou vestir. Interessante, né? A gente para e diz assim, como isso, Jesus? Como não me preocupar com os meus boletos? Como não me preocupar com o meu tênis que está furado, está parecendo um sapo? Quando chove, meu pé fica mais molhado do que a rua empoçada. Como isso, Deus? Mas, e o Senhor diz mais, porque atrás dessas coisas correm os gentios e se preocupam os gentios. Comer, beber e vestir. São preocupações fúteis ou não são? Porque o Senhor disse que nós valemos mais do que todas essas coisas. O corpo vale muito mais, a vida vale muito mais. Nós, para Deus, temos muito mais valor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se não fosse assim, não teria sido pago um alto preço. Então, esse reino todo estruturado para abrigar cidadãos, o qual foram comprados por um alto preço. E esses cidadãos também têm a sua parte a ser feita nesse reino, que é exatamente viver a sua identidade. Né? Como nós vivemos a nossa identidade? O que é que tem escrito na sua carteira de identidade? Você chega no lugar e as pessoas perguntam o seu nome, você diz outro? Se você chega num lugar, a pessoa pergunta o nome do seu pai, da sua mãe, você diz o nome de outras pessoas? Não. Você vive a sua identidade. Onde você mora, onde você reside, né? Qual a sua profissão, tudo isso. Então, é o que nós devemos fazer. Sermos verdadeiros cidadãos dos céus e expressarmos isso a cada dia, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, nos nossos negócios, onde quer que seja, para glorificar ao Senhor. Porque se o reino de Deus, como Jesus anunciou, é chegado entre vós, ele anunciou para Israel. Ele chegou, implantou o reino de Deus na terra e ensinou como deve ser os cidadãos desse reino. Jesus, a partir dali, ele começou a pregar, a ensinar a palavra de Deus, a curar os enfermos, a libertar os cativos e oprimidos dos espíritos malignos. Né? Não é diferente para nós. E os dias de hoje, até os próprios cidadãos estão esquecendo de ter essas práticas, né, as quais Jesus teve. E aí nós nos perguntamos, poxa, onde é que estão os milagres no meio da igreja? Os milagres estão todos lá retidos, esperando alguém que se levante para buscar a presença de Deus, para que Deus possa se manifestar. Porque a palavra diz que aqueles que criam em Jesus fariam obras ainda maiores do que a que ele fez. Né? Os discípulos, quando tiveram a sua primeira comissão, que eles saíram, quando eles voltaram espantados, maravilhados, dizendo a Jesus que até os espíritos imundos os obedeciam. O que é que, como nós vamos nos surpreender em vermos os milagres acontecerem? Como foi dito aqui, né, pelo nosso irmão Rodolfo, em ver milagres, em ver a manifestação de Deus não só na minha vida, mas na vida daqueles porque eu intercedo, porque eu oro. Não porque eu seja alguma coisa, não sou nada de mim, não sai nada, né? Mas daquele que está em mim, através de mim, vai sair, vai emanar o poder, a palavra profética, a palavra que levanta. Que a própria Bíblia diz que nós devemos o quê?
falar aquilo que edifica, aquilo que alegra, aquilo que cura as pessoas, não que mata, deve proceder dos nossos lábios. Então, o comportamento dos cidadãos desse reino tem que ser todo espelhado em Cristo Jesus, porque o Senhor, ele nos ensinou como nós devemos caminhar, como nós devemos nos mover. Assim como o Senhor vinha para Moisés e dava a Moisés instruções para guiar o povo, depois a Josué, não é diferente nos dias de hoje. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, e Deus fala em particular com cada um. Instrui aquele que busca do Senhor, instrução e sabedoria, como está lá em Provérbios. Né? Nós devemos buscar o Senhor. Então, é isso que o Senhor, Ele requer das nossas vidas. Nós recebemos, nós soubemos do anúncio do reino, nós recebemos o convite para participarmos desse reino. E hoje nós estamos nesse reino e nós temos que manifestar o poder que há nesse reino. Né? Para que quando Cristo for levantado, nós venhamos também sermos levantados juntamente com Ele em glória. Né? E aqueles que não receberam, não quiseram, rejeitaram o convite, verão, né? Que o reino de Deus, ele era real. Muitos oram, fazem a oração do Pai Nosso, né? Vê a nós o teu reino, mas não vive, não obedece o reino. Seja feita a tua vontade, mas não deixa que Deus faça a vontade dele. A gente às vezes só ora assim, a boca para fora, mas não deixa que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Né? Porque isso é o reino. Jesus ensinou dentro dessa oração o que é o reino de Deus, o que Deus requer daqueles participantes do seu reino. Né? Obediência, temor, que anda em prudência, com sabedoria e que receba as instruções dele, que viva os seus estatutos, as suas leis e os seus mandamentos. Mas, irmã, os mandamentos foram de Moisés. Não estou falando dos mandamentos de Moisés, a lei mosaica, mas sim dos mandamentos, dos estatutos, das leis do Senhor, que nós devemos segui-las, vivê-las. Se examinarmos as Escrituras, nós vamos ver que existe leis, mandamentos, estatutos para seguirmos, ordenanças de Deus para seguirmos ainda nesses dias de hoje. Para que o reino do Senhor, ele cresça e ele seja visto pelos demais. Não será só visto quando Cristo se manifestar, mas tem que começar a ver a partir das nossas vidas. E do jeito que está, infelizmente, é uma parte da palavra se cumprindo, mas também é muito desleixo da nossa parte, que estamos deixando os primórdios do Evangelho para vivermos modismos e estamos esquecendo de viver coisas tão simples e eficazes, que é o reino de Deus, que é a palavra do Senhor, que é o que o Senhor nos mandou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Somente isso, curar os enfermos, expulsar os demônios, é a obra. Andar em justiça, buscar a santificação, sem ninguém verá Deus. E pronto. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o governo de Deus e a justiça de Deus. Somos justificados, mas precisamos praticar a justiça. O que muitos hoje buscam o seu querer, achando que é a justiça de Deus. Tanto que o Senhor diz no livro de Isaías que a justiça do homem é para ele como trapo de imundícia. É buscar a justiça de Deus, não a nossa. Não o nosso querer.
Muitas vezes a gente quer vingança e diz que é justiça, né? A vingança também não nos pertence, como diz a palavra, e sim ao Senhor. Então, que busquemos do Senhor sermos mais cidadãos dos céus, porque muitas vezes a nossa visão de reino está deturpada, está distorcida, né? E é muito simples e é muito direto o reino dos céus. Viver o reino de Deus, viver a palavra do Senhor. É só olharmos para Cristo. É só olharmos para o nosso Salvador e Redentor. É só olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. É somente isso, gente. Não precisa de enfeite. É tão simples. Nós vemos que homens no passado, indoutos, como eram os discípulos do Senhor. Olha no que aqueles homens se tornaram. Olha as cartas que aqueles homens deixaram. De ensinamento, de experiências que eles tiveram com o Senhor. Então, não há nada impossível e não há nada demasiadamente para o nosso Deus. Então, se nós nos colocarmos diante do Senhor para buscar a sua face, para nos santificarmos, nos separarmos, nós vamos ver que se levantarão nos dias de hoje, né? Se levantará Débora, se levantará Ruth, se levantará Radassa, se levantará Daniel, Elias, Josué. Amém? Porque vai ser o poder de Deus operando nas nossas vidas. Que venhamos buscar do Senhor a cada dia sermos cidadãos dos céus. E cidadãos dos céus, porque ele não se atribula, porque o seu coração não está aqui. O seu tesouro não está aqui. O seu olhar não está na terra, não está focado nas coisas da terra. Mas como é que eu posso não focar nas coisas terrenas se você está na terra, mas você não pertence à terra? Estamos só de passagem, somos só peregrinos. Ah, mas eu quero estudar, eu quero ser médico. Nada lhe impede de você estudar e você ser médico. Ah, mas eu quero ser rico. Nada lhe impede de você trabalhar e buscar e ser rico. Nada lhe impede. Mas esse não é o seu foco. Esse não é o seu objetivo. O seu objetivo, o seu foco, o seu tesouro não está aqui, está no céu. Você simplesmente vai viver, fazer suas obrigações, a sua vida, a qual você tem aqui. Mas não põe o seu coração nas coisas da terra. Tudo aqui é passageiro. Nós temos que, o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa conquista é os céus. É a pátria vindoura, não a terra. Na terra nós só estamos de passagem. Não vamos colocar o nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que é efêmero, naquilo que não produz vida, né? Naquilo que, quando nós sairmos dessa terra, nós vamos deixar. Até mesmo as pessoas os milionários, as pessoas ricas, simplesmente são acometidas de enfermidades e a morte chega e os leva. Como tem uma parábola no livro de Lucas que fala do homem rico, né? Que lutou toda a sua vida para juntar riquezas, para plantar e colher, construir celeiros para juntar os seus grãos. E quando a morte chegou, o que é que ele ia dizer? O que é que ele tinha preparado para a vida vindoura? Absolutamente nada, porque toda a sua energia, todo o seu foco foi em coisas terrenas, há coisas que ele achava que ele precisava imprescindivelmente. E a palavra do Senhor diz, Jesus disse para Satanás que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Elias saiu desesperado, fugindo de Jezabel pelo deserto. Mas os olhos de Deus estavam sobre Elias. Deus sustentou Elias. Ainda disse para ele, eita,
Não pense que você vai descansar, não. Não pense que você veio para o resort, não, que com all inclusive, não, porque não é. Come e levanta. A sua caminhada é longa. Então, o nosso foco é o céu. A nossa parada é lá. Aqui só estamos de passagem. Que viemos buscar do Senhor corações sábios para poder separar. Eu sei que não é fácil. Eu mesma tenho esse dilema comigo, né? Sempre questiono ao Senhor quando o Senhor diz assim: acalma o teu coração no meio das aflições, né? No meio assim, tô bem no meio do mar da Galileia, tá ventando muito, chovendo horrores e o meu barquinho sem vela, sem remo e tá à deriva. Aí eu fico desesperada. Jesus, misericórdia, me ajude. O Senhor simplesmente só olha para mim e diz: não tem, mas como Jesus não temer? Me diz: acalma o teu coração. Tira os teus olhos daquilo que lhe aflige e põe os teus olhos no Senhor. A Gala estava, como o Rodolfo falou, estava tão aflita que ela não enxergou a água. O Senhor a despertou e a mostrou. Que nessa noite o Espírito Santo mude a nossa visão, tire a nossa visão das coisas terrenas, passageiras e leve a nossa visão e o nosso coração às coisas eternas e duradouras. Que venhamos a aprender do Senhor a sermos cidadãos dos céus, desde a terra, porque é preciso começarmos a saber andar, a nos envolvermos, a aceitar essa nossa identidade, a vivê-la, porque é necessário, porque muitas coisas espirituais irão deixar de ser estranha para nós. A partir do momento que a gente absorver, abraçar essa nossa identidade de cidadãos dos céus, de seres que não pertencem a essa terra. Amém? E a glória é do Senhor. Que o Espírito Santo continue nos abençoando, iluminando as nossas vidas, o nosso ser, para que possamos a cada dia buscar mais e mais a presença do Altíssimo. E que o Senhor nos dê força para estarmos buscando e nos santificando, nos separando, para que Ele possa nos revelar coisas profundas, coisas que precisamos aprender, compreender da parte do Senhor. Assim como o Senhor fez aquele convite para Ezequiel, naquele rio, né? Que ali figura muito relacionamento com Deus. Que nós viemos a buscar, nos interessarmos mais por ter um relacionamento com Deus a cada dia mais e mais profundo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre o coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus. E obrigada pela minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.